Quando a gente começou a pensar em fazer esses programas com os comentários de tweet pessoal, a gente falou, poxa vida, vai ter, até a gente comentou aqui, vai ter algumas notícias, vamos dizer assim, no varejo, que são um pouco diferentes do padrão, mas é engraçado como, de alguma forma, são notícias que acabam conduzindo sempre para a mesma história, né? Por quê? Porque o pessoal tem que marretar as mesmas histórias de sempre, só que usando diferentes subterfúgios. Então, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre o incêndio lá na ilha de Maui, né? E o pessoal vai falar sobre aquecimento global. E a gente tem posts sobre Covid. E a gente tem post da esquerda criticando o Oliver Anthony, o cantor. Então, assim, é interessante como você tem as histórias, as pequenas narrativas, que elas se unem numa história que vai ser no futuro um pouco maior, ou que reforçam as histórias maiores que a gente conhece, né? Mas é interessante porque você consegue ver como tudo tem sido feito, batido e rebatido para que a gente entenda e pense a mesma coisa. De verdade, o tal do awakening que se fala muito hoje em dia é isso. Quando você está olhando uma notícia triste sobre o incêndio no Havaí, e o repórter fala de aquecimento global, você fala, eita nós vamos aqui de novo, hein? Quando você liga seu Netflix e tá uma série interessante, tá acontecendo, sei lá, o bandido apanhando do mocinho e dando tiro pra cá, de repente tem uma frase woke no meio e você tá lá falando, puta merda, de novo, desculpe. Mas é isso, essa é a narrativa, ela é 24/7 em todas as plataformas, período integral. Tá, nós não estamos conseguindo achar, como é que eu posso dizer assim, escape para isso. É impressionantemente período integral. Então, basta nos blindar, né? E tá atento. É a história do awakening, é isso mesmo. Tá acordado para ver o que estão tentando vender pra gente. Um peixe podre que não tem valor de mercado, né? Daqui a pouco a gente volta. Mas tem tanta cara de pau que às vezes a gente fica até surpreso, né? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, vamos começar direto com a história lá dos incêndios no Havaí, né, em Maui, na cidade de Lahaina. Oh, meu Deus, já comecei errado. Lahaina, isso mesmo, Mr. Wee. A gente tem 2 posts sobre o assunto. No primeiro a gente está falando do incêndio propriamente dito, e em seguida, no dia 17, a gente faz um segundo post falando sobre um dos personagens importantes dessa história, que é o tal do Kaleo Manuel, né? Bom, a gente tem que começar a discutir pela origem, não tem como, né? Se pegou fogo por quê? E aí a gente vai ter um leque muito grande que eu acho muito cedo para a gente abrir. Eu não sou otimista com relação a isso, vou ser muito franco, mas eu não vou apontar até que eu não tenha mais histórias boas para vocês. A gente tem pelo menos 3 jornalistas que a gente gosta muito, que estão lá na ilha, estão fuçando. E as histórias não são boas, tá, gente? As histórias são complicadas até o momento. A gente tem uma reação muito grande da população local em relação ao governo federal. A FEMA, que é responsável por esse tipo de suporte, vamos dizer assim, como se fosse a Cruz Vermelha, só que governamental, a Defesa Civil, né? Lá dos Estados Unidos, ela foi colocada para fora da região porque o pessoal não estava aceitando a forma com que eles estavam tocando as coisas. Aliás, a FEMA só pisa na bola. Quando teve o furacão também na Louisiana, a FEMA pisou na bola pra caramba. Quando teve aquele furacão, vamos dizer assim, que entrou em Nova York, Nova Jersey, a FEMA só pisou na bola também. Então, para variar, né? No caso, o auxílio governamental lá estava sendo tão ruim, mas tão ruim que o pessoal botou a turma para fora. E o mais estranho, tinham vários doadores, tinham pessoas que estavam tentando levar doações para lá e não estavam conseguindo exatamente porque o governo federal estava bloqueando.
tá? Isso é bem estranho também. O que também tá sendo muito questionado dentro dessa história... Bom, só retornando à questão de origem, tem todas as origens possíveis sendo discutidas, tá? Como é que eu posso dizer? Ataques com raios de armas do governo americano, até alguma coisa que às vezes sou meio simplista nisso, preciso confessar para vocês, gente. Eu confio muito sempre no famoso latão de gasolina e um filho da mãe na ponta, tá? Então, às vezes não precisa de tanta estrutura assim para conseguir fazer um estrago desse tipo. Tem pessoas mostrando coisas interessantes, como por exemplo as casas todas pegando fogo, mas as árvores no meio não pegando, que tem explicações para isso também. Então tem um monte de coisa que vai ser, vamos dizer assim, se não explicada, vão ter boas explicações, eu diria que não daqui a muito tempo, relativamente em breve, tá? Mas de qualquer forma, vamos dizer assim que a origem é, para mim, desconhecida, ela não está totalmente explicada de forma alguma. O que também se fala muito em relação ao número de mortes, que se fala em 100 e qualquer coisa, considerado muito baixo, mas muito, muito baixo pelo pessoal local. E é interessante porque, assim, é muito comum, independente de qualquer coisa, você ter o governo federal reduzindo o tamanho de certas tragédias. A gente pode pensar que isso acontece mais, sei lá, na China, que o governo centraliza as informações e não quer mostrar que é uma porcaria, ou sei lá, na Rússia, que é mais fechado, etc. Mas é uma coisa relativamente comum em qualquer, aspas, democracia ocidental também. A gente estava ontem com uma colega nossa aqui em casa, ela mora no litoral norte de São Paulo, naquela área afetada das enchentes lá, dos deslizamentos do litoral norte de São Paulo, que foi uma coisa medonha. E ela estava comentando que uma coisa que eu achei bacana, na região dela, se não me engano, o número de pessoas que teriam morrido, segundo dados oficiais, eram 5. E numa das partes ali das praias, tá? E ela tá há muito tempo, ela mora naquela região, tal, ela tá conversando com um cara que ela conhece, que é um bombeiro, não é amador que se diz, voluntário. E ele falou que ele retirou 8 corpos. Então, assim, se tem 5 na região toda dela e ele sozinho tirou 8 corpos, ele falou, olha, pra mim esse número tá subfaturado, tá? E isso não é nada incomum das autoridades superfaturarem quando elas precisam, né, vídeo Covid, ou subfaturarem quando elas não querem ter problemas de imagem. Então, assim, é complicado, né? A gente fala em dados oficiais com a percepção de que a gente vai ter alguma coisa melhor, mas, pois é, não é o caso. O que mais? A história que a gente coloca no dia 17, também no Twitter a esse respeito, é do tal do Caleo Manuel, que ele era o vice-diretor do Departamento de Águas do Havaí. E a história é mais ou menos o seguinte: existe, queira ou não, vamos dizer assim, o pessoal do continente não é super amado pelos locais que moram lá no Havaí, tá? Ele não é exatamente uma coisa bacana. E conforme as cidades vão se desenvolvendo, como por exemplo a própria Lahaina, você vai tendo um monte de gente que vai mudando para lá, gente que está no continente, as cidades vão ficando maiores. E a água no Havaí não é exatamente uma coisa abundante, eles estão numa ilha, né? Uma ilha no meio do nada, lá no Pacífico. E especificamente em Maui, eles têm uma política de distribuição de água. Então, onde você tem as quedas d'água, lá os rios, os cursos d'água, esses cursos d'água são desviados para determinadas finalidades em determinados períodos de tempo. Então, hoje ele está apontando para a região das fazendas, hoje ele está abastecendo a cidade com água, e eles vão desviando o curso do rio, tá? Quando a cidade começou a pegar fogo e os caminhões de bombeiros chegaram e começaram a esvaziar os seus estoques, eles chamaram a administração local e falou, olha, vocês não podem continuar mandando água para as fazendas, vocês têm que mandar água para cá porque a gente tem que encher os caminhões para combater. E o Caleo Manuel, que era o representante, falou, vou ver, tá? Eu vou ver porque eu não quero arranjar um problema com os fazendeiros, que são os locais. Então são os caras que são os nativos da região mesmo.
E essa história demorou 5 horas, gente. Demorou 5 horas e com a ventania que estava tendo no local, o pessoal fala que está tendo um furacão. No local não é exatamente. Existe um furacão lá, uma tempestade tropical passando a 700 km do Havaí. Não é tão perto assim. Mas os ventos eram fortes, tá? De qualquer forma. Então, com os ventos fortes, com o incêndio já meio que fora de controle, imagina uma equipe de bombeiros sem água, o que acontece? A cidade fritou totalmente, né? Então o Carlos Emanuel, ele faz uma entrevista depois falando que tem essa questão da água para os nativos, que é uma coisa muito bonita, um aspecto holístico, aquelas coisas todas, mambo-jambo do cacete, e que a água não poderia ser um fator de divisão entre as pessoas, que tinha que ser um fator de união, e para isso ele teve que pensar exatamente, tomar a medida correta no momento certo. O correto dele no momento certo foi quando torrou a cidade inteira e morreu um caminhão de pessoas, tá? Então esse cara, no mínimo, ele carrega com ele uma culpa que um dia vai pagar, né? Mais que isso, a administração Biden também tem a sua participação, além do FEMA fazendo bobagem atrás da outra lá dentro, oferecendo um valor pífio aí de $700 para cada household, né? Para cada domicílio. Pior, o cara estava de férias para variar, né? No período, a coisa torrando lá, as pessoas morrendo, aquela coisa toda. Ele não mudou nada, não fez uma declaração. É como se não tivesse nada acontecido. Foi muito criticado por isso, inclusive. E acabou, sei que por uma questão de imagem, decidindo que ele deveria dar uma passada lá em Maui. Então ele foi lá e deu um oi lá por cima e voltou para as férias, tá? Ou seja, é interessante lembrar, essa história mostra um outro ponto importante, que o Biden está a mais de 40% do seu mandato de férias, tá? Ele entra, trabalha 2-3 dias, vai para a praia de não sei, entra 2-3 dias, volta para casa de Delaware. Basicamente, ele não trabalha, tá, gente? Isso é óbvio, até porque ele não tem condição. Aliás, ele deu uma bola fora fantástica, né? Ele estava dando uma entrevista no aeroporto, e eu nem lembro se ele já estava saindo para lá. Perguntaram para ele sobre a ida do Havaí. E ele disse que não estava planejado ainda, porque demoraria dias para chegar lá. É óbvio que não demora dias, ele não vai de barco, ele não vai atravessar os Estados Unidos de trem, ele ia pegar o Air Force One e ir para lá. E o pior, a visita já estava marcada e ele estava negando porque ia demorar demais. Então, assim, o cara está totalmente gaga. Vou até fazer um paralelo aqui, não sei se vocês viram, ele estava dando também uma entrevista depois de um encontro, entre aspas, com o primeiro-ministro do Japão, presidente da Coreia, e ele estava lendo o discurso dele, ele para no meio e pergunta assim, para quem que eu estou falando isso? E o próprio cara da Coreia fala assim, para mim, o ilustre convidado, o presidente da Coreia. Assim, o cara não sabia aonde ele estava, quem eram as pessoas ao lado dele. Simplesmente não sabia. E quando termina essa coletiva de imprensa, o Biden dá as costas, tá? Ele vira de costas, ele tá com um ponto no ouvido, ele vai embora, o ponto tá preso no ouvido e em algum ponto lá do púlpito, ele vai embora, o ponto voa da orelha dele, porque tá preso pelo fio, né? Ele dá uma risada, faz uma brincadeira qualquer, e ele simplesmente não se despede das duas autoridades dele, porque ele não sabe onde ele tá. A bem da verdade é isso. Eu acho que é a parte mais patética de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, tá? A imprensa fingir que isso não está acontecendo, para variar. Não é uma coisa pequena, tá, gente? Falar assim, fingiu que o incêndio lá no Maui não está acontecendo, é uma coisa. Agora, fingir que o presidente deles é uma pessoa que está em estado normal, é uma coisa impressionante. Aí você vê o grau de comprometimento que existe da imprensa com os grandes grupos, com o governo federal por lá. É muito, muito pesado isso é muito pesado, gente. Bom, o que mais? Tem um outro ponto interessante em relação a Maui, eu vou ver se... Eu sempre quebro minhas promessas com vocês nesse sentido. Tem uns caras que desenvolveram um aplicativo, vamos chamar assim, mostrando os imóveis todos destruídos lá de Maui. E é bacana porque os caras mostram o histórico de propostas de venda. Por quê? Porque o que aconteceu logo depois, assim, 2-3 dias depois que torrou tudo, já começou a aparecer nego querendo comprar, certo? O que levantou um monte de suspeita, evidentemente. Então, o que esse grupo de pessoas fez? Ele foi lá e mapeou todos os imóveis destruídos daquela região, e os imóveis em geral,
E eles estão acompanhando quais estão listados para venda, quais receberam propostas, qual o valor de cada um, tal, para acompanhar inclusive para ver se esse imóvel está passando de mão em mão para disfarçar. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu vendi para minha tia, né? Aí a tia vende para o primo e o primo vende para um grande grupo, tá? Eles estão acompanhando, estão fazendo tracking de ponto a ponto de cada um dos imóveis que torraram lá em Maui. Muito legal o trabalho dos caras, tá? Enfim, é uma história longa, é uma história que não acabou e fica a sensação que pela quantidade de variáveis que vem pela frente ainda, é praticamente uma história mesmo, uma história completa que vai valer um episódio no futuro. O certo é, não tem coisa boa acontecendo por lá. E o que aconteceu não tem nada de lindo. A gente tem a esperança, a expectativa aí que esses jornalistas que a gente está acompanhando, pelo menos 3 lá fora, que estão com dificuldade de contato incrível, inclusive, porque a cidade está sem internet, etc e tal. Os caras tiveram que levar equipamento para conseguir se comunicar. Tem jornalista recebendo ameaça de morte por estar lá. A coisa não está bonita, tá? Vão ver aos poucos e descobrir porque a turma está com sangue nos olhos, inclusive grande parte da população local, tá? O segundo ponto que a gente queria passar hoje é sobre o Oliver Anthony. Grande Oliver Anthony. O Oliver Anthony, ele explodiu simplesmente nas paradas de sucesso americanas com uma música meio folk lá chamada North Richmond, ou seja, engraçado, né? Porque a gente acabou de publicar uns dias atrás no Twitter também, acho que nessa semana mesmo que a gente tá falando, sobre essa semana que a gente tá falando agora, uma tabela com as 10 cidades com maior renda per capita dos Estados Unidos e mostrando que das 10 cidades, 5 são na região de Washington, é essa região que ele está falando, North Richmond, tá? Então são por causa, ele não falou de Washington, ele falou os políticos, ele falou Richmond, North Richmond. O que é incrível, na verdade tem várias coisas interessantes. Primeiro é a explosão, e a explosão que deu pelo fato positivo da música mostra que os americanos se reconhecem na letra dela. Eu fiquei muito emocionado, achei muito bacana, o cara canta bem pra caramba, manda bem pra caramba. E o vídeo que a gente coloca lá mostra assim, não é só homem, não é só branco, não é só mulher, não é só... É todo mundo. Quem ouve esse negócio reconhece, sabe muito bem, sabe que está sendo explorado, sabe que os caras estão tentando o tempo todo saber o que a gente está fazendo, quer saber também o que a gente pode ou não acessar. Então é essa história que ele está contando pra gente, inclusive dá umas cutucadinhas, indiretamente fala da ilha do Epstein, né? Tem várias pegadinhas aí no meio, mas a música é muito bacana e ela significa muito para as pessoas que ouvem, tá? Muita gente fica emocionada, fala dos jovens, fala dessa situação toda que está acontecendo nos Estados Unidos, essa destruição daquilo que a gente conhecia como um país fantástico. E ela só explode como parada de sucesso porque ela fala aquilo que as pessoas sentem, tá? É isso que... A emoção das pessoas não é simplesmente porque a música é triste. A emoção da música é porque alguém está falando isso por elas. As pessoas estão se sentindo representadas por isso. As expressões sociais são muito bacanas. Claro que, evidentemente, que a mídia tradicional achou a música uma coisa horrorosa, achou a música racista, achou a música gordofóbica, achou a música maga, achou todas as coisas que eles consideram ruins, essa música representa. Só que ela representa a sociedade americana que reagiu muito bem, tanto que ela virou líder nas paradas americanas, né? Pois é, eu tava vendo um comentarista de música do YouTube, um progressista safado qualquer, tentando colocar que a questão do Richmond, North Virginia, era uma questão separatista racista. Por quê? Porque essa região ao norte de Richmond, ao sul de Richmond, na verdade, era a região onde começava o antigo... Na verdade, os antigos Estados Confederados, separatistas na época da Guerra Civil Americana. Então, com quem dizendo, olha, esse cara é da turma racista que queria separar os Estados Unidos e deixar os negros... Só que assim, tem 500 demonstrações positivas de apreço pela música da comunidade negra também. Então, assim, ainda... Óbvio que sempre quem faz acusação de racismo é branco. Muito impressionante esse tipo de coisa. E eles vão tentar, de qualquer forma, criar um ambiente onde que você
tente, sei lá, ter vergonha de ter achado boa essa música, ou de que você ache uma mensagem indireta, algum tipo de sinal oculto mostrando que isso aí não se trata basicamente, como sempre, de supremacismo branco lá americano. Não é ridículo, e o sucesso da música fala por si só, tá? Quem não assistiu esse vídeo, ouviu essa música lá no Twitter, eu recomendo fortemente. Seu Saindo da Bolha ficou bem emocionado. Bom, o outro assunto do Twitter é o Twitter, né? Infelizmente, é muito ruim quando a própria plataforma é o assunto. Isso dá uma insegurança muito grande pra gente. Porque a gente basicamente já está sem plataforma, né? O YouTube a gente é capado, o Facebook a gente foi cortado, achamos um espaço no Twitter, crescemos uma barbaridade no Twitter, e agora a coisa tá achatando de novo com as novas regras impostas pela nova CEO. E no dia 19 nós fizemos um post explicando um ponto que a gente acha importante passar por aqui de novo com vocês. Tá? Vocês vão ver uma quantidade enorme de posts aparecendo agora do tipo... isso geralmente é associado com posts de violência, vocês vão ver. Um cara, sei lá, tá andando na rua, o outro encara ele, daí o primeiro dá um tapa na cara, os dois se pegam, e aí um dá um tiro no outro, ou dois caras saem do carro, e aí começa a bater boca, e acontece X. E as pessoas, esses posts terminam geralmente com um questionamento. Ele foi justo ele dar um tapa na cara do outro? Tá certo fazer isso aqui? Isso aí são perguntas absolutamente divisivas e que não chegam a lugar nenhum. Por que eu digo isso? Porque ninguém vai convencer ninguém de que A é certo ou B é certo. Ou pior, muitas vezes o cara faz esse post com uma pergunta meio óbvia. Sei lá, o sujeito ia tomar um tiro e ele desvia da bala e pega, saca o revólver dele, dá um tiro de volta, e o cara falou assim, ele fez certo, ia atirar no cara, todo mundo fala, claro que fez, é evidente, o cara ia atirar nele e tal. Ele vai conseguir um monte de respostas, porque ele faz uma pergunta óbvia ou ele faz uma pergunta polêmica, e aí o Twitter está remunerando esses caras por número de respostas, tá? Não adianta, tanto faz, inclusive essa semana o Tim Pool tirou um sarro disso aí. Ele tem um gazilhão de impressões, as pessoas acessam muito o perfil dele, tem milhões de seguidores, tá? E ele recebeu uma ninharia de pagamento, monetização do Twitter. Por quê? Porque o pessoal, eles querem não só a impressão, eles querem impressão de resposta, porque nessas impressões de respostas eles conseguem encaixar patrocinadores. Você já deve ter reparado que aparecem mais patrocinadores durante as colunas longas de resposta, quando a gente tem uma coisa a mais. Aqui a gente tem... O nosso é mais provável que a gente tenha retweet do que tenha algum tipo de resposta, mas tem perfis que tem resposta demais. E quando vocês começarem a scrollar para ver todas as respostas, vocês vão achar propaganda. É esse espaço que o Twitter quer vender. As pessoas perceberam isso e elas estão fazendo posts que não servem para porcaria nenhuma. Eles não estão interessados em saber a sua opinião, mas eles querem que gere espaço para botar propaganda e aí ele ser remunerado, tá? E remunera bem, tá? Um perfil muito grande com muitas respostas. Aí, mês passado, tinha nego tirando 20 mil, 30 mil dólares nessa história, tá? Não é brincadeira, não. Então, o nego vai fazer qualquer coisa. O que eu estou fazendo? Eu, pessoalmente, estou fazendo o seguinte. Se eu começo a perceber que o perfil começa a botar esse monte de coisa, eu silencio esse perfil, tá? Porque eu sei que ele não vai fazer mais nada de útil para mim, só tá a fim de estar lá para ganhar algum dinheiro, tá? É um business? É um business. Quem quiser ganhar dinheiro dessa forma, tudo bem, mas não sou eu que vou sustentar isso. Muito bem, o que mais? Saiu também a história dentro do Twitter que o Elon Musk queria proibir o bloco. Ele está decidido a proibir o bloco, que ele acha que isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque quando você bloqueia as pessoas, você vai ter menos comentários, esses comentários que ele quer lá em cima para gerar espaço de publicidade. Pois é. Então, o que está em jogo agora, que dizem que as plataformas sociais colocam como premissa de que esse tipo de plataforma de rede social seja obrigado a bloco. E, puxa, nesse caso eu concordo com as plataformas. O bloco é fundamental. A gente bloqueia muito pouco aqui, tá? Nosso caso. Mas principalmente alguns perfis mais polêmicos, e muito acontece nos Estados Unidos, tem cara que tem stalker, tá? O cara tem um perfil e os negros começam a stalkear. Começa a contar
dados pessoais do sujeito, stalkear pessoalmente mesmo, começa a ir atrás do sujeito, e conforme você tem, psicologicamente, se você todo dia vê o nome da pessoa que você odeia, você tem, teoricamente, mais chance de odiar essa pessoa. Então, se você bloqueia, ele não vai ver seus posts, uma hora ele esquece de você. Mas se não, você vai ter um cara o dia inteiro te odiando lá e tentando fazer alguma coisa para prejudicar a vida. Então, por questão de segurança, inclusive, o bloco é uma coisa importante. No nosso caso, a gente bloqueia quando o cara fala palavrão, quando o cara xinga o pessoal da comunidade e tal, a gente bloqueia. O cara é imbecil. Então é um bloqueio por nível de mental, né? Mas para alguns casos é importante sim, é uma questão de segurança. Acho uma péssima ideia de proibir o bloco, e as razões a gente sabe muito bem que também são as mesmas que estão fazendo o processo de monetização do Twitter. Infelizmente está ficando nesse sentido uma porcaria a condução dele, tá? Do Elon Musk. E agora ele está bloqueando, o Elon Musk está bloqueando as pessoas que são contra bloqueio, para dizer que, para mostrar para as pessoas como é que são as coisas. Olha, tá vendo? Agora vocês estão reclamando que eu te bloqueei. E esses grandes perfis estão falando, não tenho nada contra você me bloquear, problema nenhum. Inclusive você está provando o nosso ponto que em determinadas situações é importante o bloco, tá? Foi uma péssima brincadeira. Ele fala que ele tem que está se divertindo fazendo isso, mas se é uma diversão, é uma diversão de muito baixa qualidade, tá? O que mais? Nós falamos também da nova variante, a BA.286, né? A Organização Mundial de Saúde colocou ela em processo de vigilância, assim, com pouquíssimos casos. Tem muita gente cismada com relação a essa variante, não no sentido dela ser mais ou menos perigosa, mas ela ser a próxima variante que vai ser utilizada como fator de medo, tá? Um fator de medo onde as pessoas começam... Hoje tinha gente, eram mais gente que o normal, eu fui no supermercado hoje, já tinha gente de máscara. Eu fiquei um pouco impressionado com isso, muito rápido. Não sei nem se é por causa dessa variante, mas já tinha mais gente que o normal. E não dá para entender. Mas de qualquer forma, que eles vão começar a socar medo em cima dessa BA.286, e inclusive vai ter a história de que ela talvez seja muito nova, não tenha vacina, seja melhor voltar a usar máscara, talvez seja ficar melhor em casa. A tendência a que se diga é que essa vai ser a variante ser escolhida para ser a nova tocar o terror. E isso principalmente, como bem colocaram, inclusive, lá no Twitter, nós também comentando. Essa pode ser a jogada dos caras lá fora, nos Estados Unidos, para tocar o terror e fazer um processo muito semelhante ao que eles fizeram na eleição anterior, tá? Ou seja, de esconder os candidatos, na verdade, o candidato democrata que vai ser o Joe Biden em casa, apesar do Kennedy estar indo muito bem, mas eles vão dar um jeito de dar um rapapé no Kennedy. E aí você ter a eleição à distância, aquela porcaria toda, onde fica muito mais fácil eles usarem fralda, se é que vocês me entendem, tá? Então fiquem de olho, tá? Essa BA.286 deve vir para a mídia aí nas próximas semanas. Se não vier, um ponto que eu estava colocando lá é o seguinte, num comentário. Se ela não vier, é que não conseguiram colar credibilidade suficiente para essa geração de pânico. Mas provavelmente essa é a escolhida. O último ponto que eu quero abordar aqui é a questão, eu fiz um post rapidinho sobre voto obrigatório, que o nosso post foi lá, termine com o voto obrigatório e veja uma mágica acontecer. A gente tem discutido muito por outras razões internamente aqui essa questão de voto, inclusive a gente estava num grupo paralelo essa semana, discutindo, eu fiquei um pouco, como é que pode dizer? Eu não fiquei chocado, chocado a gente fica quando a gente vê essas bobagens que a gente posta aqui para vocês. Mas era uma discussão se mulheres deveriam ter direito ao voto. Eu fiquei quase paralisado nisso, porque, honestamente, eu acho uma insanidade. Quem deve votar e por que nosso sistema eleitoral e boa parte do Ocidente está indo para o vinagre? Bom, primeiro está indo para o vinagre porque quem está conseguindo montar os esquemas eleitorais são as mesmas pessoas de sempre, tá? O problema não é o eleitor, o problema começa no sistema eleitoral. Os partidos, por exemplo, aqui no Brasil, os partidos colocam o que eles quiserem e você vai ser obrigado a votar naquilo que é colocado à sua disposição. A história de que todo mundo tem direito a ser eleito é muito bonito até a página 2, né? Se você não tiver dinheiro, se você não tiver imagem, etc., você tem a melhor das intenções do mundo,
você não vai conseguir espaço no partido, você não vai conseguir dinheiro para a campanha, você não vai ser eleito. É isso, tá? Os preferidos vão ser eleitos, os puxadores de voto, no nosso caso, vão continuar puxando o voto para um monte de desconhecidos sem vergonha, que vai chegar lá no Congresso, na hora que está eleito, pegando carona em determinadas plataformas, mais tarde acabam pulando de lado. Isso não é uma característica só nossa, tá? Quer dizer, essa questão da proporcionalidade, puxar um monte de gente que não deveria estar, é uma característica brasileira. Mas nos Estados Unidos você tem um monte de gente também que vira uma casaca maravilhosa depois de eleito. Isso não é uma novidade mesmo, tá? O voto obrigatório seria o fim do voto obrigatório seria uma coisa interessante? Na nossa visão, sim. Seria talvez a primeira das batalhas de uma bancada conservadora no Congresso Nacional. Por quê? Porque as pessoas, elas votam... É mais fácil, vamos dizer assim, imagine você que está na sua casa, você tem plano de saúde, você tem isso, tem aquilo, você tem uma vida relativamente normal, tá? Tá bem, tá tocando a vida, tá? Não tá passando dificuldade. A multa que você tem para um voto não obrigatório, ela é insignificante para você, mas para quem não tem dinheiro nenhum, ela não é insignificante. Então, na verdade, o que está acontecendo é você tá sempre puxando as pessoas que tem maior dificuldade, inclusive, de chegar até os pontos de votação. O cara vai fazer trabalhos incríveis para conseguir, para não perder o voto, porque ele é obrigatório, senão vou tomar multa. E aí você vai ter todas aquelas ajudas, ter aqueles caras bacanas que vão te levar até o posto de votação para votar no candidato deles. A gente sabe onde acontece isso com mais facilidade, são os lugares onde tem mais pobreza, tá? E onde tem mais pobreza é mais fácil você conseguir votos, como é que eu posso dizer? É mais fácil que se criem currais eleitorais, tá? Esses currais eleitorais são uma das nossas grandes desgraças políticas. Então, assim, o fim do voto obrigatório, na pior das hipóteses, faria com que o idiota que não tá a fim de votar e vai votar lá só pra zoar, não vote. O cara que não tem condição de votar, não vote. Não vota, pronto, é isso aí. Se ele tem uma vontade incrível de votar, ele vai lá e vota. Ele vai pegar 10 caminhão nas costas, lá na estrada, ele vai viajar 2 dias e vai votar porque ele gosta muito. E isso é muito legal. Agora, não porque ele é obrigado a fazer isso. E a gente vai ter talvez uma primeira depuração da base eleitoral brasileira, tá? Essa é a nossa ideia. A gente discutiu, inclusive, a questão da proposta do Vivek Ramaswamy, né, de que deveriam votar apenas as pessoas que soubessem o que estão fazendo. E como é que ele propõe que seja feito isso? Que tenha uma prova cívica equivalente à prova que tem os imigrantes. Achei uma ideia bacana. O cara que não sabe o que é um senador não vota para senador. O cara que não sabe o que é vereador não vota para vereador. Simples assim. Você, ao votar uma coisa que você não sabe, você está simplesmente detonando as possibilidades de você ter a eleição de um cara que efetivamente tem uma boa intenção, tá? Pode não ter, pode ser uma excelente propaganda, mas no mínimo é mais provável que você seja menos enganado porque você sabe o perfil daquele candidato. Aí questionaram a gente até, mas poxa vida, será que aí os currais eleitorais não vão começar a fazer um cursinho aí de graça para todo mundo passar para votar? Pode ser sim que tenha cursinhos pagos pela militância, por exemplo, de esquerda. É uma possibilidade, sim, porque senão o cara não vai conseguir votar. Mas se tiver esse cursinho, é muito bacana, porque, veja bem, é muito mais fácil um cara informado aprender a votar direito do que o desinformado, né? Então, se o cara estuda lá para passar no cursinho, para poder votar, e ele descobre que o deputado federal pode dar determinadas coisas para ele e não dá, ele vai se questionar, fala, poxa, por que esse cara tá me prometendo R$10 e uma sandália havaiana, quando na verdade ele tem verba suficiente para abrir uma escola na minha cidade? No mínimo você tá abrindo cabeça de gente, tá? Então, forçar certas pessoas a estudarem, mesmo que seja na porrada, por pior que sejam as intenções, é sempre bom, tá? Conhecimento nunca é ruim. Pois é, pessoal, semaninha passou rápido, para variar, né? Quinta-feira a gente vai estar de volta aí com um capítulo tradicional do Saindo da Bolha, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Vamos lá fazer o nosso jabazinho rápido, pedindo para vocês entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Apple Podcast. Pede também para dar um share nesse episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, que vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para dar uma passada lá no YouTube,
A gente tenta, né? Vamos lá. Como é que fala? Aperta o sininho, dá o like e faz um comentário. Fala, Sérgio, tudo bom? O que mais? A gente pede também para fazer a mesma coisa no Rumble. E também pede, por favor, para não esquecer do nosso Pix. O Pix é super importante. Pode ser 1, 2, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco, gente. Ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba. E agora a gente tem também a nossa lojinha, né? A nossa lojinha do Saindo da Bolha, www.lojasaindabolha.com.br, e onde vocês têm lá não só um agora, mas 2 e-books com desconto, tá? O Trelendo Teorias Conspiratórias tá a R$10 e o Aprenda a Trelendo Notícia, nosso xodazão, tá agora a R$15, tá super, super mais barato. A versão com áudio junto, eu acho que ela tá 34, dá para fazer em 3 vezes, ou sem juros, ou 6 vezes, tá? No cartão também. É isso aí, então tá um monte de novidade lá, dá uma olhada, vê se vocês acham legal, tem camiseta bacana, tem boné bacana, tem caneca bacana, as canecas estão saindo bem. Se for possível, por favor, colabore, tá? É isso aí. Um grande abraço para todo mundo, boa semana, muita paz, muita sabedoria para superar os obstáculos aí da vida. Eu quero de coração que vocês fiquem todos muito, mas super, super bem. Saindo da Bolha.